Em complementação ao vídeo, há algumas questões que eu acho importantes que vocês saibam. A primeira questão: leia o manual do mesário previamente e esclareça eventuais dúvidas com o cartório eleitoral. Para a eleição desse ano, o TRE encaminhou um manual para cada mesário e nós achamos conveniente entregar esse manual para vocês já na reunião de treinamento para facilitar a compreensão de vocês e também para que vocês possam levá-lo para casa e se prepararem melhor para o dia da eleição. A segunda questão: atenção aos horários de comparecimento na sessão eleitoral. É muito importante que o mesário compareça para o trabalho até às 7 horas. Isso porque serão os mesários que montarão a sessão eleitoral. Outra questão: atenção aos procedimentos de montagem da sessão e de operacionalização da urna eletrônica. Na página 7, vocês poderão verificar os procedimentos de montagem da sessão eleitoral. E na página 8A, inclusive, uma sugestão de layout da sessão eleitoral. Isso, é claro, de acordo com a conveniência de cada local de votação. Assim que escolhido um local apropriado para a instalação da urna eletrônica, vocês efetuarão a ligação do cabo na energia elétrica e verificarão atrás da urna se o LED rede está aceso. Este LED indica que está passando corrente elétrica. Vocês então ligarão a urna eletrônica na chave e aguardarão o tempo para a emissão da zerésima. Na tela da urna, o mesário deverá verificar se os dados que aparecem estão corretos: o turno da eleição, o número da zona, o número da sessão, se a urna está operando com energia elétrica. Após confirmar, será emitida a zerésima. Esse procedimento deverá ser efetuado assim que instalada a urna eletrônica. Não é necessário aguardar até as 8 horas para a emissão da zerésima, não. Emitida a zerésima, o presidente e os demais mesários deverão assiná-la e, se tiver algum fiscal de partido na sala, também peça para que eles assinem. Outra questão: a urna é autoexplicativa. Basta prestar atenção aos comandos que aparecerão no visor. Qualquer problema na urna, travamento do teclado, tela escura, etc., desligue a urna na chave, aguarde 15 segundos para ligá-la novamente. Isso, às vezes, resolve o problema. Se por acaso não resolver, entre em contato com o coordenador do local de votação, que ele comunicará ao cartório eleitoral. Verifique várias vezes ao dia os LEDs do microterminal e também os LEDs da urna eletrônica, que estão aqui atrás, para ver se estão funcionando com energia elétrica. Preencha a ata da sessão adequadamente. Essa ata é um documento oficial, então toda ocorrência importante dentro da sessão eleitoral ela deverá estar relatada na ata. Na página 21 há um modelo de ata que vocês poderão observar para facilitar o preenchimento. Urnas eletrônicas ficarão disponíveis no cartório para treinamento do mesário que sinta necessidade ou queira rever os procedimentos. Eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Se por acaso comparecer na sessão de vocês algum eleitor com essas condições, preencha um formulário que nós encaminharemos para a sessão para que o cartório possa, depois das eleições, providenciar as adequações de modo a facilitar a acessibilidade desse eleitor ao local de votação. Todos os locais de votação terão disponível um fone de ouvido para auxiliar os eleitores com problema visual. Então, se por acaso aparecer na sessão de vocês um eleitor cego, procure o fone de ouvido com o coordenador do local de votação e disponibilize esse fone para o eleitor para facilitar o exercício do voto dele. Os procedimentos
para a utilização do fone de ouvido estão descritos na página 18 do Manual do Mesário. Com relação às atribuições dos mesários, elas estão descritas da página 5 até a página 7 do Manual do Mesário. Eu destaco, dentre as funções do secretário, cuidar para que o eleitor já entre na sessão portando em mãos o documento de identificação. O requerimento de justificativa eleitoral também já deverá estar preenchido. Isso, sem dúvida, evitará atrasos e tumulto dentro da sessão eleitoral. Primeiro e segundo mesário. Antes de digitar o número do título para o presidente, tenha atenção para selecionar o nome correto do eleitor no caderno de votação. Se por acaso você digitar o número errado para o presidente, a digital daquele eleitor não irá confirmar nunca no leitor biométrico. Presidente. Antes de colher as digitais do eleitor, confira sempre no microterminal se o nome que aparecerá no visor está correto. Uma novidade na eleição desse ano é a dispensa de assinatura no caderno de votação daquele eleitor cujas digitais foram aceitas pelo leitor biométrico. Então, se o leitor biométrico aceitar as digitais do eleitor, esse eleitor não precisará assinar o caderno de votação e estará liberado para votar. Se, por algum motivo, não for possível colher as digitais desse eleitor, ele terá que assinar o caderno de votação e o fato tem que ser registrado na ata da sessão eleitoral. A entrega do comprovante de votação ao eleitor. Tenha cuidado para não destacar o comprovante de votação pertencente a um outro eleitor. Esse fato é muito comum no dia da eleição, talvez pela correria dentro da sessão eleitoral. Então tenha muita atenção. Não destaque um comprovante errado para entrega ao eleitor. Destaque apenas o comprovante de votação correspondente ao turno da eleição. Se vocês observarem na página 11 do manual, o caderno de votação traz dois comprovantes de votação, um para o primeiro turno e o outro para o segundo turno. Então destaquem apenas o comprovante correspondente ao turno de votação que vocês estarão trabalhando. Se no caderno de votação houver algum registro de foto com qualidade ruim, ou mesmo que não tenha a foto registrada no caderno de votação, oriente esse eleitor a procurar posteriormente o cartório eleitoral para regularizar a situação. Quanto aos pedidos de justificativa eleitoral, assim que eles forem recebidos na sessão eleitoral, eles devem ser imediatamente registrados no microterminal pelo presidente. Não se esqueça de anotar no requerimento de justificativa o código de autenticação que aparecerá no visor do microterminal e também o ano e o turno da eleição. Se por um acaso o presidente esquecer, não visualizar o número daquele código na hora, confirmar a justificativa, basta que depois ele repita, digite novamente o número do título no microterminal e aparecerá a seguinte mensagem: eleitor já justificou na sessão, e aparecerá junto o código de autenticação. Com relação aos procedimentos de encerramento da sessão eleitoral, eles estão descritos na página 14 do Manual do Mesário. Basta segui-los com atenção e vocês certamente não terão problema para encerrar a votação. A partir das 17 horas, a sessão eleitoral poderá ser encerrada. Isso desde que não haja mais nenhum eleitor na fila para votar. Será exigido então um código de encerramento. Esse código terá 12 dígitos e será digitado no local onde está informe o título do eleitor. Os 4 primeiros dígitos corresponderão ao número da zona eleitoral. Se, por exemplo, a zona eleitoral for a zona número 1, 0001. Os 4 números seguintes corresponderão ao número da seção eleitoral de vocês. Se por acaso a seção eleitoral for a 21, então 0021. E os 4 últimos números serão no número 9, confirma.
automaticamente a urna eletrônica emitirá os boletins. Sai uma primeira via, vocês verifiquem se está legível e confirme para a emissão das outras 5. Com relação à mídia de resultado, que é essa de cor laranja, assim que encerrados todos os procedimentos de encerramento da eleição na urna, o presidente deve retirar essa mídia e entregá-la ao coordenador do local de votação. A mídia só pode ser retirada do drive após aparecer um aviso próprio no visor da urna. Esses procedimentos estão descritos na página 15. Os documentos deverão ser separados e colocados dentro dos respectivos envelopes. O envelope pardo deverá ser lacrado com fita adesiva antes da entrega ao coordenador. Ao contrário da eleição anterior, nessa eleição não haverá conferência de material de eleição pelo coordenador lá no local de votação. Isso será feito posteriormente no cartório eleitoral. Ao final dos trabalhos, todo o material de eleição deverá ser colocado dentro da sacola cinza e, juntamente com a urna eletrônica, esse material será entregue ao coordenador do local de votação. Formulário de atualização de dados dos mesários. Todos os mesários devem preencher esse formulário para viabilizar futuras convocações. É muito importante que o endereço, o telefone do mesário esteja atualizado no cartório. O coordenador do local de votação tem um papel muito importante no dia das eleições. O coordenador será a pessoa responsável pelo contato entre as sessões eleitorais e o cartório. Se surgir alguma dúvida durante a votação, procure o coordenador para providências iniciais. O coordenador ficará responsável pela escolha das salas em que funcionarão as sessões. A sessão especial, aquela disponibilizada para idosos, para deficientes físicos, ela será instalada no local de melhor acessibilidade à escolha do coordenador. O presidente da sessão não deverá mudar a sala de votação escolhida pelo coordenador. O coordenador terá orientações do cartório eleitoral para fazer essa distribuição das sessões dentro do local de votação. O coordenador também auxiliará os eleitores no preenchimento dos requerimentos de justificativa eleitoral. Quanto ao vale-refeição, a partir dessa eleição ele não será mais utilizado. O TRE disponibilizará o vale postal eletrônico, que nesse ano será de R$ 25. Esse vale postal eletrônico será descontado pelo mesário em espécie em qualquer agência dos Correios. O prazo para reembolso desse vale postal eletrônico terá início na sexta-feira subsequente à eleição. Então, no primeiro turno, a partir do dia 10 de outubro, vocês já poderão procurar as agências do Correio para receber os R$ 25. E se houver segundo turno, a partir do dia 31 de outubro, vocês também poderão receber esse valor. O prazo para recebimento do valor irá até 30 de novembro de 2014.